Glória a Deus. Eu vou acabar no horário, então essa aula vai ter só 20 minutinhos. Por causa desses recados, a gente acaba às vezes perdendo tempo. Não, nós vamos para a página 5. Pode ir lá para a página 5 aí. Pode ir para a página 5. Ganhar a Cristo. Amém? Você nunca vai ganhar Jesus, ganhar a Cristo, ter Jesus, tendo muito de você. Então, ganhar a Cristo é basicamente negar a si mesmo. É o que o Paulo fez, que a gente leu anteriormente. Ele negou quem ele era para ganhar Jesus. Ele fala assim, eu perdi tudo para ganhar algo que eu considero superior a tudo aquilo que eu tinha. Enquanto nós não entendermos que Jesus é superior a tudo que nós tínhamos ou temos, você nunca vai ganhar Ele. Porque a Bíblia fala que enquanto você quer ter a sua vida, você perde ela. Enquanto você não quer ter ela, você acha ela. Então, ganhar a Jesus é abrir mão da sua própria vida. A gente precisa entender isso. A gente falou, eu quero ler um texto com você. Abra sua Bíblia comigo, em Isaías 64, versículo 6. Quando a gente fala de ganhar a Jesus, a gente está falando sobre representar Ele aqui, sobre ser totalmente dele. E esse texto, ele traz uma luz a um texto que é muito interessante para nós conhecermos. Isaías 64, versículo 6. Você achou aí? Diz assim: mas todos nós somos como imundo. Você acredita na Bíblia? A Bíblia está te chamando de quê? De que a Bíblia está te chamando? De imundo. E todas as nossas justiças são como um trapo de... Quem é mulher e usa absorvente? Trapo de imundícia é um absorvente sujo. Era o pano que as mulheres antigamente usavam para segurar o sangue. Então, Deus está dizendo primeiro aqui, para mim e para você, você é imundo. A sua justiça sem mim é como um absorvente sujo. É isso que ele está dizendo. E todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como o vento nos arrebatam. Aqui, o que o Senhor está tentando trazer sobre ganhar a Cristo? Ele está dizendo assim, cara, Deus está mostrando a sua realidade. Então, se você amar a sua realidade, você está amando ser imundo, você está amando ter uma justiça que é como um trapo de imundícia, você está amando ser uma folha caída. Porque Ele está determinando que você sem Ele é isso. Você é imundo, você é um trapo de imundícia, um absorvente sujo, e você é uma folha caída. É isso que ele está dizendo. Então, quando eu entendo a minha condição, aí eu começo a aceitar a condição de Cristo, que é ganhar a Cristo, que era abrir mão, porque, irmãos, vamos lá, pensa. Quando a gente olha assim, não, mas poxa, abrir mão da minha casa, aí até pesa, né? Você fala assim, pô, minha casa, dá até para você... Não é ficar pensando assim, poxa, dá a minha casa para os outros, abrir mão do meu carro. Mas o que Deus está pedindo para você abrir mão é de uma parada que você não gosta de ser, mas você é. E por você não perceber que é, você não abre mão. Olha que coisa interessante. Ele está pedindo para você abrir mão da imundícia. Ele está falando, você é imundo. Ele está pedindo para você abrir mão do trapo de imundícia, que é um absorvente sujo. Quando você, irmão, vamos lá. Quem é mulher aqui? Quem é mulher? Levanta a mão. Quando o absorvente já está daquele jeito, o que você faz? Troca. Quando você entende a sua condição sem Cristo, logo você vai querer abrir mão da sua vida para ter Cristo. Sabe por que você não abre mão da sua vida para ter Cristo? Porque você não entendeu a sua condição sem Cristo. A sua condição sem Cristo, para a gente focar em algo, é um absorvente sujo de sangue. Então, como que sabendo que a sua condição sem Cristo é um absorvente sujo de sangue, você não quer abrir mão disso? Jesus, ele tem uma intenção de revelar quem nós somos.
Por quê? Porque quando ele diz quem nós somos, a gente ter ele deveria ser um prazer e não um peso. Entendeu? Você deveria se sentir feliz em ser denominado um cristão e não triste. Você deveria ficar alegre em dizer, eu sirvo a Deus, e não ter medo do que as pessoas vão pensar. Você deveria ter alegria e colocar uma Bíblia debaixo do braço, estou indo para a igreja em genuinidade de coração, servir ao meu Senhor, não colocar a Bíblia só no celular. Não, ninguém nem sabe para onde eu estou indo, porque agora não tem mais roupa de crente. A gente precisa acordar, gente. A Bíblia está dizendo assim, ó, vai comigo de novo. Esse é você sem ele. Vamos ver se você quer ser isso. Você quer ser isso? Amém. Mas senão você vai ganhar Cristo. Vou repetir, você vai ganhar Cristo. E eu acho lindo que tem textos bíblicos que não é pessoal, né? Deus não dá uma conotação singular, pessoal, porque senão o cara pensa o quê? Isso não é para mim. O que Isaías escreve aí? Mas todos, versículo 6 ainda, 64, 6, mesmo versículo. Mas todos nós. Olha para o teu irmão e fala assim, esse nós é nós mesmo. Não é tu não, mas é nós. É eu e tu junto. É nós. Todos nós e todas as nossas, nós somos imundos, todos nós como trapo de imundícia, todos nós como folhas que caem. E as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E é uma realidade, não é? Tem algum momento que você está do lado de fora de casa que o vento não te acomete? Que o vento não te toca? O que ele está dizendo assim? Ei, bonitinho, para de querer ficar pensando que está tudo bem sem Jesus, que a sua culpa é como um vento que nunca sai de perto de você. Está batendo em você toda hora. Toda hora. Toda hora. Por isso que o evangelho não é você se sentindo herói. O evangelho é você obedecendo até a morte, se humilhando, para que, se for da vontade dele, ele exalte você. Se não, que você morra na humilhação. Esse é o evangelho de Cristo. Então a gente precisa... como que eu faço para ganhar Jesus? Matando você. Abrindo mão de quem você é. Agora, você vai abrir mão de quem você é sem um ambiente de confiança, que é o próximo passo? Ele fala o quê? Qual é o próximo aí embaixo aí? Confiar em Cristo. Você precisa confiar. Olha o que Deus falou comigo hoje. Você não terá Jesus como Senhor por muito tempo, se você não o obedece em todo o tempo. Você entendeu o que eu falei? Você não terá Jesus como Senhor da sua vida por muito tempo, se você não o obedece em todo o tempo. Por quê? Porque é possível se rebelar, cidadão. A Bíblia fala que ele não é só Salvador, ele é Salvador e Senhor, e não tem como querer o Salvador sem querer o Senhor, porque se você quer alguém que te salva, logo você vai honrar esse alguém que te salvou, e honrando esse alguém que te salvou, ele se torna o seu Senhor. Isso é confiar em Cristo, é confiar que a obra de redenção dele, é confiar que aquilo que ele colocou, porque olha que coisa interessante, lá fala, no texto de Isaías, que ele não fala que não existia uma justiça, fala que existia, só que aquela justiça aos olhos de Deus, era como o quê? Trapo de imundícia. O que Deus está falando assim? Abra mão daquilo que você pensa que é justo, e deixa eu te mostrar o que é justiça de verdade. A gente precisa abrir mão, irmãos, daquilo que a gente pensa que é justo, sem Deus, porque olha aí, versículo 21 de 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o nosso Deus é justo, amém? Ele ama a justiça, a base do trono dele é fidelidade e justiça, então ele tem uma justiça. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21. Olha o que diz. Aquele que não conheceu o pecado, quem é esse? Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de quem? De Deus. Então, não é que Deus não quer a sua justiça, não quer justiça, Deus não quer a sua justiça, entendeu? Deus é justo, a base do trono dele é fidelidade e justiça, é a base. Tem um salmo que diz que a base do meu trono é fidelidade e justiça. Então Deus é justo, Deus não quer é a sua justiça sem ele, porque a sua justiça sem ele é falha. Falha, a sua justiça sem ele, você vai querer, por exemplo,
Uma vez, isso é um fato verídico. Verídico. O Gabriel conheceu esse menino lá no Ceresp. O menino, ele matou um rapaz aqui fora. Presta atenção. Os casos são diferentes, Deus age de forma diferente. Mas presta atenção para eu te mostrar o que é a justiça de Deus na vida daquele menino naquele ato. Ele tinha matado um cara aqui fora. E aí ele se converteu. Ninguém sabia que ele tinha matado esse cara. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou: olha, lembra daquela pessoa que mataram ele, que ninguém sabe? Foi eu que matei. Ele está preso até hoje. Ele andou na própria justiça? Ele abriu mão da justiça e da misericórdia de Deus, porque não foi Deus que tipo assim, escrachou o que ele tinha feito, mas ele, diante de quem Deus é, falou: eu preciso me entregar. Justiça de Deus. Você está entendendo? Então, a gente precisa abrir mão da nossa justiça, irmãos, porque a nossa justiça é um absorvente sujo. Agora a justiça de Deus não. E aí a Bíblia diz que os filhos de Deus são justiça de Deus. Então, a sua vida denuncia a justiça de Deus. E aí, para exalar a justiça de Deus, às vezes você vai sofrer muito. Eu lembro de uma época que eu queria pôr a minha mão numa situação para me defender, eu coberto de razão. Porque justiça de Deus não é Deus, você pôr a mão e Deus ser com você em tudo, não. A justiça de você sendo justiça de Deus, às vezes você vai ser prejudicado não tendo feito nada de errado. Eu querendo pôr a minha mão para me defender, e eu podia me defender. Eu tinha argumento para me defender. Se eu contasse tudo que eu quisesse contar, irmão, tinha saído por cima da carne seca, tinha sentado num trono. Na hora que eu fui pôr a minha mão, que eu peguei o Facebook, que eu falei assim: agora vamos ver quem está certo. O Senhor falou no meu coração assim: se você colocar a sua mão, eu tiro a minha. Se você pôr a sua mão aí, eu tiro a minha daí. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando você vê alguém querendo se justificar demais, ele não está em justiça de Deus. Porque quem está em justiça de Deus fica se justificando, não. Existe alguém soberano, governando sobre todas as coisas, fiel, justo e verdadeiro, que se for da vontade dele, vai justificar você e sua causa. Amém? Então nós somos chamados para ser justiça de Deus. Deus é justo? Olha a justiça de Deus. Mata um filho, coloca o seu pecado no filho, para te dar a graça de andar em justiça. Isso é um Deus verdadeiro. Ele sabia, irmãos, que sem Jesus você já era. O que ele faz? Não, eu pego o pecado desse povo, coloco no meu filho. Eu pego o absorvente desse povo, coloco no meu filho. E pego a pureza do meu filho, a justiça do meu filho, e coloco nesse povo. Você está entendendo quem é o Deus que você serve? Então, confiar em Cristo é abrir mão desse lugar. Não, eu vou fazer do meu jeito, a minha justiça. Não, abre mão, irmão. Deixa o Senhor justificar os seus. Deixa o Senhor justificar os seus. Amém? Último tópico aí dessa página. Ser cristão é obedecer a Cristo como o nosso Senhor. Vai para a página seguinte. Filipenses capítulo 2, vai do versículo 6 aí. Já está no 11, mas vamos no 6, para a gente terminando aqui. Versículo 5, olha só. Esse texto aqui é um texto que deveria ser adotado por nós, do versículo 5 ao versículo 11, como a nossa... Porque, irmãos, para você o que é exaltação? Para mim, exaltação é ter o favor, a graça, a bondade de Deus de um dia poder morar com Ele na eternidade. Para mim, essa para mim é a definição de exaltação. Miss Heves, quando que você vai se sentir exaltado? Se um dia eu estiver morando pertinho dos pés de Jesus. Essa vai ser minha exaltação. Não vai ser nada aqui na terra. O cara está com a mega igreja, o cara está cheio de carro, o cara está cheio de casa, Deus exaltou ele. Não. Para mim, exaltação é viver uma vida aqui na terra que me leve a morar a eternidade com meu Senhor. Para mim, isso é exaltação.
E esse texto nos ensina isso. Nos ensina isso. Esse texto nos ensina. Porque ele revela a vida de Cristo cumprindo isso. Vamos lá, verso 5. De sorte que haja em vós, porque se nós somos imundos, e Jesus nos purificou, ele também não purificou só o pastor, ele purificou a igreja. Ele purificou a igreja. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si, tomando forma de e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção, que eu quero te dar um rema aqui no versículo 8. No final do versículo 7 aí, ó. Tomando a forma de fazendo-se semelhante aos. A Bíblia não fala que ele primeiro tomou a forma de homem. A Bíblia fala primeiro que ele tomou a forma de servo. Por quê? Porque tem muito homem que não é servo. Tem muito cristão que não é servo. Então Cristo, quando a Bíblia nos inspira a ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque se você vem para o cristianismo sem um caráter de servo, quando Deus te der um ministério, você não vai conseguir mais servir. O início é serviço. E eu não estou falando de serviço, você vir varrer a igreja, não. É servir os irmãos. Servir uns aos outros, porque Cristo não veio varrer o templo. Meu serviço é varrer o templo, meu serviço é pregar. Ele veio servir as nações. Ele veio servir as pessoas, veio curar as pessoas, veio libertar as pessoas, veio sarar as pessoas. Amém? Então, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sem Deus. Irmãos, o cara era Deus e virou homem. Você é homem e não quer virar pó. Porque pensa. Jesus era Deus e decidiu virar homem. Você é homem e não quer virar pó. A sua exaltação nunca vai vir de você, cara. Nunca vai vir de você. Quando a Bíblia fala de homens que a terra não era digno, em Hebreus capítulo 11, homens que não herdou nada, homens que morreram por causa do nome de Deus. A terra não era digna. O que Deus está falando? Os caras viviam uma humilhação tão violenta que eles não eram dignos de morar na terra. A terra não merecia aqueles homens, não. A terra não merecia, porque tem homem que a terra merece. A terra combina com ele. Ele é 5 a terra. Ele e a terra é quase um. Então a gente precisa entender, Jesus era Deus e não teve por usurpação. Satanás não era Deus e teve por usurpação, virou quem ele é. Então a gente precisa ter uma consciência no nosso coração, obedecer a Cristo até a morte. Cristo é o nosso modelo de obediência. Irmão, sabe uma das coisas que mais me constrange em Deus, eu amo falar isso, é saber que Deus obedece a Deus. É muito doido, cara. Jesus vem para a terra e ele fala assim, eu não vou fazer nada que eu quero. Eu vou fazer tudo o que meu pai pediu para fazer. Então é Deus obedecendo a Deus. O Espírito Santo vem em João 16, a Bíblia fala assim, ele não falará nada dele mesmo, mas só vai falar aquilo que ouvir do Pai. Aí, olha a nossa diferença. Olha como nós somos diferentes. A Bíblia fala que Jesus obedecia a Deus. Deus obedecendo a Deus. O Filho obedecendo o Pai. Aí a gente não quer obedecer a Cristo. A Bíblia fala que o Espírito Santo não falava o que queria, porque ele também tem voz, mas ele só falava o que o Pai ordenava, o que ele ouvia do Pai. Ei, por que você não quer obedecer a Jesus se Jesus obedecia a Deus? Ei, por que você quer falar o que você quiser se o Espírito Santo não falava o que queria? O Espírito Santo não falava o que queria, gente. Obedecê-lo, tomar forma de servo. Sabe uma coisa que Deus revoga em uma das cartas aos profetas menores? Ele fala assim, se eu sou o Senhor, cadê os meus servos? Se eu sou o pai, cadê os meus filhos? Vamos chucramente falar, de vez em quando o professor pode ser chucro. Se eu sou o dono da bagaça toda, cadê a galera que está aqui me obedecendo? Nós precisamos, irmãos, ter uma consciência. Jesus era obediente, o Espírito Santo é obediente. A igreja não pode ser diferente. A igreja tem que ter obediência. Então nós temos que andar em um ambiente de obediência ao Senhor. Porque, irmãos,
se eu não obedeço, eu vou ser recebido? Quem aqui tem empresa e tem um funcionário, ou já teve um funcionário? Já teve um funcionário. Vamos lá, Roberta, pastor Márcio, Johnny, pastor Luiz, Sozinha, Wilton, vamos lá. Aí um dia você contratou esse irmão aí, essa irmã. E aí, ele está ali na condição de que você é o senhor dele na empresa. Pronto, ponto. Na empresa você é o senhor dele. Você é um servo dele da empresa. Sim ou não? Quem aqui teve a experiência de contratar alguém e mandar alguém embora? Se você quisesse, ele ficava lá, mas você mandou embora. Aí você mandou embora por quê? Porque ele fazia tudo direito? Não. Você mandou embora porque ele não te via como senhor. Não fica pensando que sem obediência você vai alcançar o desejo da eternidade que tem no seu coração, não. Porque ainda que o seu coração anseie pela eternidade, sem falta de resposta no corpo, não vai ter, não. O nosso coração anseia por eternidade. Mas se isso não se converter num estilo de vida de obediência a Jesus, não adianta nada ver 100 anos. Eu anseio Jesus, mas não obedeço a Jesus. Jesus vai voltar e falar assim, não te conheço. Quem está entendendo o que o Senhor está falando? Então, em nome de Jesus, filho de Deus, nós somos criados para obedecer. Tem um texto de Isaías que fala assim, nós somos criados para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comam, quer bebam, faça tudo para a glória de Deus. Você não glorifica a Deus sem obediência. Vamos lá terminar o texto para a gente finalizar. Verso 9, não é isso? Pelo que também, quem exaltou ele? Foi ele mesmo? Pelo que também Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? Para a glória de Deus. Irmãos, eu quero confessar Jesus como Senhor agora. Não sei, você quer deixar para mais tarde? Porque o que vai acontecer mais tarde? Quando eu falo mais tarde, no grande dia, o terrível e glorioso, o que vai acontecer mais tarde? Uma pessoa que não está nem aí para Deus, se ele estiver aqui ainda na terra, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aí, pastor, mas ele não acredita. Não, ele não vai precisar acreditar. Ele vai confessar porque essa é uma promessa e as promessas de Deus são verdadeiras. O cara vai ter, o cara não vou me curvar não, é como se, vamos trazer só para você entender, o cara está aqui dizendo assim, eu não vou me curvar a Jesus, ele vai vir, vai ser tão glorioso a vinda dele, vai ser tão violenta, que o cara não vai querer, e se o cara não querer se dobrar, o joelho do cara vai se dobrar, vai quebrar, mas ele vai ter que dobrar os seus joelhos e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Nos céus, todo mundo, na terra, a igreja vai confessar, e no inferno, até os demônios. Agora, em prazer, quem é que confessa? Na terra, a igreja, nos céus, quem lá está com ele. E quem vai confessar sem prazer no sofrimento, mas vai ter que confessar? Quem não é a igreja verdadeira de Cristo e os demônios. Vai ter que todo mundo confessar, porque quando Deus exaltou Jesus, ele deu um nome que não tem quem não se curve a esse nome, porque esse nome é soberano. Esse nome é soberano. Então, a gente precisa se curvar a ele agora, irmãos. Buscar enquanto se pode encontrar. Enquanto ele está perto, vou deixar para amanhã. Amanhã você pode. Não quer, e o joelho vai ter que dobrar e a boca vai ter que dizer. Só que o coração não vai crer. Para nós é o quê? Com a boca se confessa e com o coração se crê, porque ele ganhou o nosso coração. Então nós confessamos que ele é o Senhor em prazer, em amor. Eu não vou ficar esperando na dor, ficar esperando o dia do juízo, ser tido como rebelde na terra para dizer, tu és o Senhor. Eu falo assim, não adianta nada você me chamar de Senhor agora, está demitido. Lembra quando você não quer ser mandado embora, mas você não é um bom funcionário, aí você chega lá no dia, você sente que o cara vai te mandar embora. Não, por favor, vou mudar. Não. Você foi tão rebelde que não adianta seu papinho de mudança agora. Agora é cartãozinho vermelho, está expulso do jogo. Foi demitido. Vamos dar uma palavra de esperança para esse irmão aí? Vamos ser profeta na vida desse irmão? Olha para ele e fala assim, não será o seu caso. Você vai ouvir assim, vinde benditos do meu Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. É isso.
Amém? Está terminada a segunda aula. Fique sobre os seus pés para nós orarmos. Não sai depressa. Vamos orar aqui um pouquinho. Vamos orar um pouco. Eu quero que, assim como nós fizemos uma oração intencional, fazer outra oração intencional. Dentro desses 3 pontos nós vamos orar. Jesus, eu quero abrir mão de mim para te ganhar. Eu quero poder confiar em ti. Eu quero confiar em ti. E eu quero te obedecer. Tem um salmo que eu amo que diz assim: em ti confiam aqueles que conhecem o teu nome. Sabe por que você está conhecendo o nome dele? Para gerar confiança no seu coração. Porque não tem como você confiar em alguém que não conhece. Agora, quando você conhece uma pessoa e sabe que ele é confiável, não tem como desconfiar. A escola vai fazer você nunca mais desconfiar de quem Deus é na sua vida, independente do momento que você está passando. Independente do momento que você está passando. Vão te perguntar: onde está o seu Deus? Vai estar passando essa luta? Onde está o seu Deus? Você vai falar Salmo 115. O meu Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. E às vezes é do agrado de Deus que você sofra um bocado aqui na terra. Mas amém, faz parte do propósito. Então você vai orar. Fala: Deus, eu quero abrir mão de mim. O primeiro ponto é isso, para te ganhar. Eu quero ganhar a Cristo. Deus, eu quero confiar em Jesus. Me ensina a confiar em Jesus, a reconhecer que o nome dele é mesmo sobre todo nome. E terceiro ponto: Deus, eu quero ter uma vida de obediência. Eu não vou ser alguém que você, o crente nominal, não. Alguém que vai dizer que é cristão, mas que anda longe de obedecer suas escrituras. Não, nós vamos obedecer a palavra de Deus. Então feche seus olhos e ore um pouquinho comigo, em nome de Jesus. Pode orar, crente, pode orar, crente. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai amado, a abrir mão de nós mesmos para te ganhar. Não tem como ganhar a Cristo sendo quem nós somos. Nós precisamos abrir mão de quem nós somos para que o Senhor possa ser formado dentro de nós. É isso que o apóstolo Paulo diz, que há uma formação do Senhor dentro do nosso caráter, do nosso coração. Então eu quero abrir mão do misréveles nesse momento. Eu não quero que o misréveles apareça. Eu quero abrir mão de mim mesmo para que eu possa ganhar a Cristo. Eu quero considerar como perda, ó Deus, tudo aquilo que era lucro na minha vida, só por causa da sua presença, só por causa da sua pessoa. Eu quero ganhar a Jesus, eu quero ganhar a Jesus, e para ganhar a Jesus, eu não posso estar tão vivo. Então Deus, me ensina a abrir mão de quem eu sou, das coisas que eu quero e desagradam o teu nome, desse perfil que eu adotei para a minha vida. Me ensina a abrir mão disso. Ah, Deus, porque se eu conseguir abrir mão de mim mesmo, eu vou conseguir confiar no Senhor. O teu nome é confiável, o teu nome é poderoso. O Senhor é um Deus vivo, que morreu numa sexta-feira e ressuscitou no domingo. Foi-te dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor governa sobre todas as coisas, controla sobre todas as coisas. Não há nada que esteja fora do teu controle. É por isso que nós confiamos, mesmo passando dificuldades financeiras, mesmo com enfermidades, mesmo desempregado, mesmo com lutas da família, mesmo com problemas dos nossos filhos. Às vezes nós continuamos confiando em Cristo, pois é o nome mais confiável que existe. Sim, Jesus. E quando nós confiamos em Ti, o Senhor nos leva para um lugar de obediência, de obedecer a Sua palavra, de saber que a Sua palavra não vai fazer mal à nossa espiritualidade, não. A Sua palavra vai sim matar a nossa carne, vai sim restaurar e regenerar a nossa alma, mas o nosso espírito será vivificado. A Tua palavra diz que a nossa carne para nada presta, mas as Suas palavras são espírito e vida. Então nos ensina a obedecer as Suas palavras, que são espírito e vida. Suas palavras são espírito e vida, e nós queremos nos curvar às Suas palavras, que a cada revelação, a cada princípio, a cada versículo, a cada aula que nós aprendermos, que se torne a realidade do nosso amanhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós abrimos mão, Pai, da nossa justiça para ser a Sua justiça. A Sua justiça é levar o Seu Filho para a cruz. Se quiser, leve-nos para a cruz também, mas manifesta a Sua justiça através de uma igreja que Te ama,
ama, não por aquilo que o Senhor pode fazer por ela, mas uma igreja que te ama ao ponto de morrer por aquele que morreu por ela. Porque se um morreu por todos, é justo que todos morram por um. Se um ressuscitou por todos, é óbvio que todos nós seremos ressuscitados com ele naquele grande dia. Sim, Jesus, e nós entregamos as nossas vidas em tuas mãos, agradecendo ao Senhor por mais essa aula. Você que é crente, filho de Deus, que obedece a palavra, celebra Jesus aí. Aleluia. Está terminado, querido. Deus abençoe a sua vida. Até segunda-feira. Cantina acho que vai estar aberto lá. Se quiser comprar uma água, uma situação lá.